Olá, boa tarde. Já são passados 10 dias desde que entramos em 2024, não é? E hoje é um dia especialíssimo da semana porque estamos no topo da semana. O pico da semana é quarta-feira. A partir de amanhã começamos a descrever a curva de achatamento para colocarmos ponto final a esta semana na sexta-feira. E já reparou que o mês está assim, hein? A dar as horas. O mês está numa velocidade de cruzeiro. E é nesta altura que, ouça, meu amigo, é logo no começo do ano, que deve fazer projetos, analisá-los, investir. Não é quando o mês estiver, o ano estiver no seu final é que quer fazer isso. É no começo. Agora, o grande problema, e já viu certamente isso, já conversou com muita gente e percebeu isso. O grande problema não está no começo dos projetos. Há muita gente que começa bem um projeto. E há aquelas pessoas que não têm ideias próprias. Portanto, elas são levadas na onda do que está a acontecer. Se a onda for ir ao Dubai buscar roupas, eu vou para esta onda. Não, agora a onda sabe qual é? É ir até ao interior de Angola buscar produtos do campo. Vou para essa onda. Não, agora o que está a dar é China. Vou para essa onda. Olha, o que está a dar agora é pôr um carro a fazer de táxi personalizado. Vou nessa onda. Você não consegue assim. Não consegue. Não vale a pena. Você deve traçar um projeto de vida, estruturá-lo bem, analisar os lados positivos e negativos, fechar os flancos, ter fé em Deus e levar o projeto até as últimas consequências. Todos, termino com essa nota, todos aqueles que venceram na vida, pode conversar com cada um deles. Todos aqueles que chegaram até a meta tiveram de fazer o seguinte: estruturar, projetar e resistir ao tempo. Resiliência. Hein? Vamos continuar a falar disso. Vamos para as notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Detidos na província de Kwanza Norte, 2 agentes da Polícia Nacional sob acusação de abusarem sexualmente uma mulher. Na província do Bié, um cidadão congolês é detido por posse de 35 pedras diamantes que vêm de um negócio ilegal. Aqui, os factos fazem eco. Roda. Muito bem, vamos então para as imagens que nós recebemos diariamente do CISP. Os nossos agradecimentos ao técnico em serviço e junta-se a nós o professor Júlio Quental, que vai ajudar-nos a olhar para o trânsito. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Mário Santos, é um prazer estar aqui e aproveito endereçar respeitosos cumprimentos, Mário, aos nossos estimados telespectadores, que são, ao fim e ao cabo, a razão da nossa existência, Mário. Um abraço ao Sérgio Júnior, ele que está a trabalhar, está no Centro de Operações do CISP. Sérgio, aquele abraço, uma salva de palmas ao grande Sérgio Júnior, que está a trabalhar nesta altura. Professor, temos aqui a imagem que nos é cedida pela Câmara, que está nas imediações do Hotel Sunset. Mário, Sunset. Portanto, aqui, Mário, o trânsito faz-se de forma ordeira, não fluida, mas ordeira. Percebe-se que os condutores estão perfilados, embora o trânsito esteja condensado. Está ótimo. A nota de realce, Mário, vai para a ausência de marcas rodoviárias no sentido cidade.
onde está aquele carro vermelho, Mário. Percebe-se que não há ali sinalização alguma. E percebe-se também à direita, Mário, que está ali um sinal gráfico vertical de informação azul, aquele quadradinho, que tem a passadeira, Mário, e que todavia no pavimento não está lá a marca. Quando a norma estabelece que no local exato onde houver aquele sinal, deve haver demarcação no pavimento. Então, e aqui, Mário, a nota negativa vão para as autoridades que têm sob tutela esta circunscrição. A administração, neste caso. Corretíssimo, Mário. Tudo tem que fazer, quer dizer, nem tudo é o governo central. As administrações locais têm esta competência, têm esta prerrogativa legal. Já que o dissemos ontem, saiam dos gabinetes, arregassem as mangas, E Mário. bater no ferro quente. Corretíssimo, Mário. Deixa-me só aproveitar para, já agora que estamos a falar da entrega, da dinâmica, Justina Pedro está ao lado do Sérgio Júnior, eles estão a fazer o trabalho no Centro de Operações do CISP. Justina Pedro, boa tarde e muito obrigado. Agora vamos para outro ponto, não é? Sim, Mário, sim. Aqui as notas de realce eram estas, Mário, eram estas. Muito bem, vamos para outro ponto da cidade capital. Vamos ver como é que o trânsito é feito no outro local. Já temos imagens que chegam da Bomba dos Mirantes. Vê agora o contraste, Mário. Temos aqui uma via perfeitamente sinalizada. Do ponto de vista do pavimento. Temos linhas a delimitar vias de trânsito. Isto permite com que os condutores se posicionem de forma adequada nas vias de trânsito em razão do trajeto que pretendam seguir. Certo. Agora, temos aqui uma nota muito negativa. Qual? A imobilização daqueles azuis e brancos, Mário, ali à sua direita, certo? Imediatamente por cima da curva. E vem o outro que imobiliza-se em segunda fila. Olha, agora arrependeu-se, acho que ouvimos a falar, e lá vai ele, de forma tímida, a avançar, a ver se vê um espaço ali à frente. Portanto, havendo ali um entroncamento, Não sei o que aquilo Mário, transporta na parte correto. superior no Tejadilho, não é? É, Mário. Agora repare num pormenor. A norma estabelece, agora estacionou de forma enviesada, a norma estabelece que não se deve imobilizar, parar ou estacionar a menos de 5 metros das curvas, cruzamentos e entroncamentos quando dentro das localidades. É uma norma que se aprende no processo de formação de condutor, na escola de condução, Mário. Quer dizer que isto denota uma má formação de condutores. Mas também esta prática continua porque o processo de fiscalização do cumprimento das normas também não é eficaz, não há rigor naqueles que o Estado investiu da autoridade para fazer cumprir as normas previstas pelos Códigos de Estrada, que são os agentes de trânsito, que devem assumir a responsabilidade que o Estado lhes confiou. Mas Viu o que aconteceu com isto? Como aquilo de repente... uma entrada intempestiva, Mário, intempestiva, sem sinalização, sem nada. É de uma... É estranho comportamentos do género. Mário, o exercício da condução não deve ser concedido a qualquer um. Deve ser só se deve conceder, Mário, este direito a quem completou o processo. Começa lá atrás, desde o processo da aferição dos fatores cognitivos, isto é, a avaliação médica, o processo de instrução numa escola e depois de exame. E, Mário, quero aqui dizer que o mês passado, o Sua Excelência, o Comandante-Geral da Polícia Nacional, veio a terreiro dizer que os exames multimédia começariam agora em janeiro. É bom que isso ocorra porque vai... Comandante-Geral. Sim, senhora. E até porque, Mário, isso já demanda do decreto-lei número 5/08 de 29 de setembro, que aprova o Código de Estrada, nos termos do seu artigo 119, mas também já vem realçado, certo, no decreto presidencial 203/16 de 29 de setembro. Portanto, só carece de ações práticas para haver essa conformação legal, certo? Porque é isto do examinador interferir no exame, Mário. De ser a fazer as perguntas orais. Mário, o que é um veículo? O que é um peão? Não. É o examinando sentar-se de frente a um computador, são 30 perguntas que ele tem que responder em 30 minutos e ele não deve errar mais do que 3. E no fim do exame, quando ele teclar na 30ª pergunta, o computador dá-lhe o resultado. O que é que vai acontecer? Conhecendo esta malta, falando de Mangolé para Mangolé, de 100 alunos, talvez vamos ter aproveitamento de 20 ou 18. Mário, mas pelo menos teremos
uma qualidade melhor do condutores na via. Concordo. É isso que se pretende, certo, Concordo. Mário? Porque nós gritamos da sinistralidade, mas o problema está no fator humano, que é avaliado de forma precária, certo? De forma errada. Então, esta é a forma adequada. Avenida Pedro Castro Vandona em Lóia, antigo Correto. controle nas imediações da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Corretíssimo. Daqui a pouco vamos falar também, nós na verdade vamos, com a ajuda do professor, vamos olhar para as matrículas, as novas matrículas que já estão em vigor. E vamos ouvir também o comandante-geral, o comissário-geral Arnaldo Carlos, que fala sobre este processo que está em curso e quais as empresas responsáveis pela criação deste produto. Vamos ouvir. A chapa de matrícula, ou também a placa de matrícula, é o dispositivo que, através de um alfanumérico nele inscrito, tem por objeto permitir a identificação externa de um veículo, quer este se encontre em circulação ou parado. Para que este dispositivo cumpra com a sua função, é importante que esteja dotado dos mais variados elementos de segurança e que seja produzido e aplicado em condições que não permitam a sua alteração ou falsificação. Logo, a chapa de matrícula, que permite identificar um bem de tão elevado valor como são as viaturas, não poderia continuar a ser produzida e aplicada em qualquer esquina, praça ou oficina, sem a observância dos mais elementares requisitos de segurança e sem o devido controle das autoridades de segurança rodoviária. Assim, as chapas de matrícula aqui apresentadas cumprem com todas as exigências estabelecidas ao nível da SADEC e não só, e visam conferir maior controle do parque automóvel existente no país, bem como garantir a recuperação rápida de veículos roubados ou furtados. De acordo com a lei, o processo de substituição das matrículas deverá ser concluído em 2 anos, contados a partir de hoje. Nos próximos dias serão dadas informações detalhadas sobre os locais da aplicação das novas chapas de matrícula, para que nos próximos 2 anos o processo corra sem qualquer constrangimento para os utentes de veículos e seus reboques. Contudo, a partir de hoje, todas as viaturas que entrarem no país serão registradas com o novo modelo de matrículas que se acaba de instituir com o presente ato. Muito bem. E já sabemos que as alterações no início provocam uma sacudidela na sociedade, não é? Sim, Mário. Nós não vamos falar de valores, não vamos falar de preços, isso vamos deixar para os economistas. Mas é uma alteração necessária que se impõe. Mário, esta atitude da polícia só vem dar conforto, é um ato que vem conformar aquilo que já vem disposto nos termos do artigo 202/16 de 27 de setembro, certo? Pronto, é uma norma que já tem quase 8 anos. Pronto, as pessoas não podem dizer, mas não, já tem 8 anos. Ela é de 2016, o decreto 202/16 de 27 de setembro. Só que é o que temos aqui no programa, Mário. Nós pecamos pela intempestividade, correto. As pessoas pensam, mas não, já existe. É como o normativo que falava sobre os extintores. Os extintores. Mário, Eu já fui detido. Correto. Eu estou a falar de 2010, 2011. Já fui Correto. detido não, fui impedido. Retido. E fui impedido de continuar a viagem, Correto. na verdade. Por causa e foi 2011. Corretíssimo. Eu vinha O de mesmo Malange. acontece com os vidros polarizados. Está aí o decreto também de 2016. O problema, Mário, é que nós fomos até advertindo que isto de os entes públicos aparecerem, fazerem vincar uma norma e depois recuarem, traz esses problemas. Perde-se credibilidade nos processos. Abre-se um precedente. Agora, há aqui uma norma, isto tem valor legal, é indiscutível. Certo. Agora, que a aplicação seja transversal. Muita gente ligou para mim a perguntar, peraí, então imagine que um indivíduo que compra uma moto amanhã dia 11, num dos armazéns. A moto tem que ter já a nova matrícula? Sim, porque começa a vingar a partir de hoje. Só que temos um pormenor, qual? Nos termos do artigo
8º do Decreto Presidencial 202, certo? A competência para a matriculação de veículos com cilindrada inferior a 50 centímetros cúbicos é da competência das administrações municipais. Será que esses entes, essas entidades, já estão habilitadas para o fazer? Está a ver, Mário? Porque às vezes temos que organizar a estrutura para que o processo flua, certo? Há aqui um conselho para os nossos amigos que estão algo impetuosos em relação a esta medida. Reticentes. Correto, Mário. Todo indivíduo que já tenha um carro matriculado, se eu comprar um carro ao Mário, um carro já matriculado, eu não preciso de imediatamente aderir a este processo. Este processo tem, portanto, 24 meses, certo? Eu tenho 2 anos para gradualmente ir-me adequando financeiramente, que é para cumprir com esta pressuposto. Quer dizer, não é a partir de amanhã o Mário pega o retiro que tem, não é isso. São 24 meses. Portanto, houve até um amigo a quem eu sugeri, olha, você vai já, certo, a partir de hoje, economizando 2.500 kwanzas, ao fim de 24 meses só tem com 50 este propósito. mil e resolve este problema. Agora, aqui é que se calhar a informação não foi fluindo, certo? Não foi fluindo, porque é uma medida legal. Ela tem respaldo legal e já tem quase 7 anos. Também é um problema, sabe qual é, Mário? Também não foram tomadas medidas... São estas as matrículas, São estas, Mário. Podem encher lá em casa, frisa e enche, por favor, aí está, temos. Aqui está. Frisa a imagem e Regi, para que enquanto falamos, exato, bonito. Agora, Mário, repare. Temos a bandeira da República. Correto. Temos a bandeira da República, temos, portanto... Não se alterou a configuração, isto é, alfanuméricos, letras e números. Depois, acho que na sexta-feira, vamos fazer uma explicação detalhada de cada espaço, o que é que corresponde em termos de informação. Mas há aqui um outro pormenor, Mário. A grande responsabilidade são dos agentes que estiverem na rua. Sabe porquê, Mário? Porque são estes que têm que fazer cumprir, têm que fiscalizar. Os agentes de trânsito têm que perceber que as medidas rodoviárias são aplicadas a todos os utentes da via. Certo. Se o Mário perceber, e alguns estão incrédulos em razão disto, o agente de trânsito quase que nunca se arroga ao dever de exigir o seguro do motociclista. O IVM, ele não exige, porque na cabecinha dele, este veículo está isento deste dever. Oxalá que isso também não se transfira para as matrículas. Saber? O ceticismo reside no facto dos agentes de trânsito na via pública não exercerem a sua atividade de forma transversal. Aqui o problema não está no topo, está cá embaixo, naqueles que têm que fazer cumprir, que têm que fiscalizar a norma, fazer cumprir a norma. Porque não é o comandante-geral que vai para a rua fiscalizar. São os agentes de trânsito. Então eles é que têm que dar credibilidade a este processo, Mário. Professor, eu acho que durante estes dias, até o encerramento da semana, podíamos falar um bocadinho mais sobre as matrículas, não é? Mário, a partir amanhã e depois de amanhã. A partir da manhã vamos trazer, portanto, um slide. Falamos um bocadinho amanhã, outro bocadinho, e vamos até sexta-feira temos o processo concluído. Muito bem. Mas não se sintam pressionados, porque quem tem veículos matriculados ou compra veículos matriculados, o processo só termina daqui a 24 meses, Mário. Muito obrigado, professor. Disponha sempre, Mário. Estamos aqui que é para servir. Muito bem. Nós vamos continuar a falar deste assunto. Matrícula já em vigor, meu amigo. Não vai esperar até terminar os 24 meses e pensar no 25º mês, que agora vou falar da matrícula. Bom, eu disse na abertura do programa que 2 agentes da Polícia Nacional estão detidos na província do Kwanza Norte, sob suspeita de terem abusado sexualmente uma mulher. Quem vai dar toda a informação é o Eduardo Vasco, não é? A partir da cidade de Ndalatando. Já temos o Eduardo? Vamos saber. Muito bem. Boa tarde, companheiro. Eu gosto dessa imagem. É mesmo junto às nossas instalações. Agora diz-me, já está resolvida a situação dos agentes detidos? É contigo. Ora, muito boa tarde, Mário. É verdade, é uma situação
que de alguma forma está a chocar a sociedade, não só kwanza-nortenha, como também pelo país. Se não é o pai a violar a filha, estamos volta e meia a assistir casos de avós a violarem as netas, os tios, as sobrinhas, assim como também os professores a violarem as alunas. E agora então este caso que, quando devíamos debitar a nossa confiança, da nossa segurança ao agente da polícia, vemos que representam um autêntico perigo para as nossas próprias vidas. Estes 2 agentes, no caso 2 efetivos do Ministério do Interior, estão sim implicados a este crime de agressão sexual a esta rapariga de 17 anos. Mas para mais detalhes vamos para uma breve conversa com o inspetor-chefe Edgar Salvador, de resto o porta-voz do Comando da Polícia Nacional aqui na província do Kwanza Norte. Muito boa tarde. Que tratamento é que se está a dar a este caso? Boa tarde, Vasco. Boa tarde a todos os telespectadores que nos estão a acompanhar na televisão pública de Angola. De facto, o caso ocorreu e o tratamento que se está a dar é criminal e também disciplinar, por quanto que foram abertos 2 processos, estão em cursos, um processo crime e outro processo disciplinar, pelo facto de se tratar, independentemente de uma situação criminal, também se tratar de uma situação de conduta indecorosa, e o que, do ponto de vista disciplinar, para aquilo que são os nossos regulamentos, é passivo de sanções. Nesse momento em que vos falamos, os indivíduos implicados são 2 efetivos afetos ao Ministério do Interior, conforme fez bem referência, um afeto ao Serviço de Investigação Criminal SIC e outro à Polícia Nacional, concretamente do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais. Esses cidadãos foram autuados na circunstância no campo adjacente à pista de motocross na localidade do Quilombo, e pelas nossas forças policiais afeto digamos, a unidade de reação e patrulhamento, a URP, quando faziam a patrulha naquele recinto. O que, desta feita, estes indivíduos foram prontamente detidos e entregues ao digno magistrado do Ministério Público, por se tratar de uma conduta indecorosa e por se tratar de que os indivíduos também encontravam no exercício das suas funções. É um caso que está a ser dado tratamento pelo magistrado do Ministério Público Militar, é um crime de fórum militar, e que, portanto, todos os pressupostos legais estão a ser dados para, no entanto, se apurar se de facto se apurar a veracidade dos factos e eles poderem ser responsabilizados criminalmente, porquanto que a primeira medida de coação que lhe foi aplicada é a detenção, e eles encontram-se detidos enquanto decorre o processo crime e também disciplinar. Que informações é que vocês têm, sendo que por altura deste facto os agentes estavam no exercício das suas funções? Como é que encontraram esta menina de 17 anos naquelas mediações que é bastante isolada, aí próximo do Centro Hortobotânico do Quilombo? Bom, na verdade é que estes efetivos, independentemente de serem indiciados no crime de agressão sexual, também estão a ser indiciados no crime de rapto, porquanto que não encontraram esta menina naquele local. Esta menina circulava naquela noite no bairro Sassa, onde estes nossos operacionais encontraram a menina e colocaram-na numa viatura particular e levaram até este local, onde foram surpreendidos para praticarem o ato. Do Sassa até esta zona, né, do Sucesso, estamos a falar em mais ou menos 8 a 10 quilómetros. Naturalmente, por quanto que, se formos a ver, e quem conhece bem a cidade de Nalatando, do bairro Sassa ao local do Quilombo, é que esses passaram com adolescente no casco urbano, na cidade, até a localidade do Quilombo. Significa dizer que percorreram de um bairro, passando pela cidade, até a localidade do Quilombo. Neste caso, nesta pista de motocrossing que estou a referir-me. No entanto, são esses pressupostos que nós tivemos acesso, que pudemos apurar,
mas as investigações estão em curso para, de facto, se apurar mais evidências, poder então ser arrolado num processo que está a decorrer os seus trâmites legais. Edgar, só uma pergunta aqui bastante preocupante. Como é que nos dias de hoje é possível ter-se efetivos com este tipo de caráter na nossa corporação? Bom, o que nós podemos aqui dizer é que a Polícia Nacional tem efetivos de vários estratos sociais. O Ministério do Interior tem efetivo de vários estratos sociais e vindo de várias famílias. O que desta feita não conseguimos perceber também, porquanto que são efetivos com idade já com uma idoneidade, um de 44 anos e outro de 33 anos de idade, porquanto já tem uma certa maturidade, e nós temos estado a fazer um trabalho amplo do ponto de vista de formação, do ponto de vista de elementos que traduzem aquilo que é a ética e a deontologia profissional. Só em sede do tribunal poderão, no entanto, informar o que levou-os a praticarem esse tipo de crime. Muito obrigado aqui o inspetor-chefe Edgar Salvador, o porta-voz da Polícia Nacional ao nível da província do Kwanza Norte, em torno desta situação que envolve 12 efetivos do Ministério do Interior neste crime de agressão sexual contra uma rapariga de 17 anos. Mário, é um assistir autêntico de inversão de valores, no caso, como queria dizer, o que resta mesmo é apelar para uma repreensão severa de sua parte a estes dois agentes. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo Vasco. Que coisa, hein? Que coisa. Quem conhece Ndalatando sabe que para se ir até o quilômetro, à noite, aquilo é uma zona recheada de capim mesmo. Quem vai para o Jardim Horto Botânico, capim. Dois agentes da Polícia Nacional, adultos, 44, 45, outro 37 anos de idade. Uma menina de 17 anos. Eles, veja, foram pegar a menina num bairro, puseram a menina no carro, que nem é patrulheiro, um carro particular, levaram a menina 8 quilómetros ou mais do que isso. Eu acho que não são só 8 quilómetros, eu conheço bem o Sansa. Nós estamos a falar de uma distância, nós estamos aqui no Centro de Produção da Televisão Pública de Angola e o outro ponto está mais ou menos quase no desvio do Zango. Cortaram a cidade, levaram a menina e pensaram que ninguém estava a ver. Eu acho que esses homens já têm feito isso. Eu acho que eles já fazem isso mais vezes. Bandidos com o uniforme da polícia, até prova em contrário. Eles vão agora responder em tribunal, vai ficar definido o que é que eles... E são vários crimes num só. Rapto. Sabe-se lá mais o que é que eles andaram a fazer com a rapariga? Menina de 17 anos. Aquele senhor de 40 anos devia chamar a razão ao mais novo. Porque ele tem 40 anos, uma menina de 17, já quase neta dele. Agora, deita fora todo um percurso dentro da polícia. Deita fora. Perde o respeito lá em casa, os filhos e as filhas. A mulher vai ir embora. A mulher vai ir embora. Um brincalhão que se comporta como aquele senhor deve ficar sem a esposa. Então você é agente da polícia. Não vou me alongar mais porque temos outros assuntos para abordar. Agente da Polícia Nacional, usa farda. E não agente novo, não entrou ontem. Tem uma longa estrada, 40 e tal anos. Certamente um senhor que é visto lá no bairro como sendo a manifestação do poder e autoridade. O cota respeitado lá no bairro, afinal é um gombiri. Oh! Ainda por cima com a farda da polícia mesmo, põe mesmo farda. Mas você analisa ainda bem. Põe mesmo farda, de manhã acorda, põe o uniforme da polícia, se vê no espelho, endireita a boina, está aí trabalhar. Para aí nos miúdos para engraxar as botas, para entrar todo ele a pipi na unidade, afinal é assim. Regi, vai! Vai! O chicote...
Bom, se estamos indignados com o que aconteceu no Kwanza Norte, aqui em Luanda, ouça, o que vamos contar-lhe é aquilo que nós podemos procurar todas as formas de entendimento, podemos sentar com um especialista, tentar ouvir as explicações possíveis, científicas. Não cola. Um treinador de futebol está a ser acusado de sodomizar. Sabe o que é sodomizar? É quando um homem tem relações sexuais com outro homem. E neste caso até a força. Meu Deus. Vamos a essa história. Roda, Regi. Natural do Kwanza Norte, este adolescente estava a passar o período de férias no distrito urbano do Sekele, em Luanda, com conhecimento dos seus pais. Certo dia, o menino conheceu este cidadão de 37 anos de idade que o teria convidado para fazer parte de uma marca de roupa. Mas antes, o menino teria de passar pela casa do treinador de futebol. Postos no interior da sua casa, o suposto implicado no crime terá se aproveitado da inocência do adolescente e o persuadiu a envolver-se sexualmente em troca de um iPhone. O facto entristeceu os familiares que, ao aperceberem-se, prestaram queixa ao Serviço de Investigação Criminal. Realmente isso destrói não só a mentalidade e a vida cultural do nosso sobrinho, mas também como nós família. Vendo que ele tem pai e tem mãe, até este momento podem acreditar que há uma separação entre o casal. E neste momento a irmã não se encontra aqui, ou como tu que estou aqui a representar, porque através da mesma situação a minha irmã não está bem. Gostaria que outras famílias que estão a ouvir essa reportagem que estejam mais atentos com esse tipo de gente que está aqui a passar no nosso país, que estão a passar no nosso país, que é mesmo totalmente difícil. Estamos mesmo constrangidos com essa situação. O SIC já está a par e passo do caso da suposta agressão sexual. O menino descobriu que eram promessas falsas e sempre trocaram mensagens no Facebook, as mensagens estão gravadas no telefone. E sempre que o menino lhe pedisse sempre que ele pedisse ao jovem para ir à sua casa, ao seu apartamento, para ir à busca do telemóvel, envolvia sempre com o menino, até que a mãe do menino, através do Facebook da conta do menino, depara-se com as conversas. Foi então que alerta os familiares. Portanto, a mãe é residente na província de Kwanza Norte, desperta os familiares aqui da centralidade do Sekele e então não fizeram justiça pelas mãos próprias, deslocaram-se aqui ao piquete do SIC e fizeram a denúncia, e foi assim que este indivíduo foi detido. Portanto, estamos perante um caso de violação sexual a menor de 15 anos de idade, de uma pessoa que se diz educadora, podemos assim dizer. Portanto, teve este comportamento, foi já presente ao Ministério Público e o juiz de garantia e teve como medida de coação a mais gravosa a prisão preventiva. O processo segue os seus trâmites normais até a sua real conclusão. A frequentar a 9ª classe, o adolescente poderá contar com o acompanhamento de um psicólogo. Enquanto isto, o SIC continua a investigar o caso para se apurar se de facto há mais adolescentes vítimas de abuso sexual. Olha, sabe o que é mais humilhante para um africano? Eu vou falar de africano porque é do africano que eu sei. Não posso falar de outras latitudes, de outros pontos do mundo, porque não sou asiático, não sou americano, não sou europeu, mas vou falar do africano. O africano, aquilo que mais verga o seu, não é o seu orgulho, mas é próximo disso. É quando ele se apercebe que um membro da sua família, um rapaz, foi usado sexualmente por um homem. Por isso é que você ouviu aquilo do tio. A família está destroçada porque este senhor, este treinador de futebol, até prova em contrário, este senhor, este senhor, até prova em contrário, abusou do menino.
Agostinho Casamaior, junte-se a nós, por favor. Boa tarde, Ilustre. Boa tarde, Mário. Boa tarde ao vasto auditório do programa Ecos Fato. Muito bem. Nós não podemos dizer, efetivamente, que terá acontecido. Não somos especialistas. Nós não somos o tribunal. Não sabemos fazer essas perícias criminais para apurar. Mas existem fortes evidências. Há dados no telemóvel, ouvimos o porta-voz do SIC a nível de Luanda fazer referência a isso. Temos um cidadão que devia proteger um garoto de 17 anos e inicia essa conversa com promessas, e aliás, eles são sempre com promessas por trás destas práticas. E abusa deste menino. Olha, Paulo, Mário, primeiro aqui precisamos analisar do ponto de vista comportamental. E eu aqui vou recorrer a um capítulo que o Paulo fala assim, a um grupo, diz assim: fui ter com Pedro e nada me acrescenta. Ou seja, aqui faz uma mensagem de direita que eu devo sempre para lutar para a melhor conduta possível. Se o caminho pela qual eu vou andar com alguém ou com outro e nada vai me acrescentar, melhor não andar com essa pessoa. Penso que, na verdade, existe um comportamento social hoje, o que parecia ser pai. Antigamente, um Mário poderia bater meu filho, não era nenhum problema, porque na nossa geração banto, o tio, o vizinho... O vizinho era tio. Era tio e batia antes do pai chegar. E quando o pai chegasse, reportava isso ao pai. E se o pai tive gravoso, de dar umas varas ao teu filho por ter comportado assim. E se o pai achava que é gravoso, ainda aumentava mais. Exatamente. Hoje, infelizmente, essas figuras paternas, essas figuras de alto relevo na sociedade, que deveriam inspirar confiança, inspiram sobre nós desconfiança. Hoje parece que um treinador de futebol, que na verdade é um educador. É educador, é o segundo professor. Lembra que quando nasce a questão pedagogia... Relativamente a isso, o CR7 até hoje olha para Alex Ferguson como um segundo pai. E veja que ele já era um moço feito, né? Mas ele diz que é um segundo pai na vida dele. E lembra que quando surge a pedagogia, ou surge na cidade um adulto ensinar um mais novo. Aí surgiu a questão da ciência da pedagogia. Exatamente. Você entende que este treinador é um pedagogo porque está a transmitir um conhecimento, não só apenas como estar a bola ou manejar a bola, mas também como ele deve interagir no campo. Não se entende como é possível que numa sociedade como Angola e como nossa, cada dia que passa vamos tendo aspectos gritantes, sobretudo, e vergonhoso, porque deve ser um pai de família. E a questão aqui mais psicológica, Mário, eu não sou psicólogo, é a pessoa que foi abusada. Como esse rapaz amanhã vai estar dentro da própria sociedade? É preciso que nós aqui apelamos e fizemos aqui coro a reprovar a esta ideia. Precisamos, sobretudo, analisar o nosso comportamento e agregar valores sociais, porque a sociedade vai quando somos melhores. Casamaior, agora repara, tudo começa com uma sequência de troca de mensagens. Daí, quando dizemos sempre que é importante vigiar os telemóveis, se a mãe não tivesse vigiado o telemóvel do filho, essa situação eu não sei até quando ela se alastraria. Exatamente. A importância, às vezes nós queremos adotar métodos e práticas que não são nossas. Não, o filho tem a sua independência. Exato. Eu sou moderno. Eu sou das Europas. O meu filho tem de ter a sua restrição. A restrição, se a mãe não visse o telemóvel do filho, se não visse, Olha, por isso, Mário, hoje nós vivemos numa sociedade muito corrida. O pai sai às 5h30, volta às 17h, mas é preciso que nos singelos minutos, 30 ou 50 minutos, de fiscalizar os filhos. Lembra que, mesmo se recorrer do ponto de vista social, do ponto de vista bíblico, diz assim: pai, educar os filhos em que caminho eles devem andar. Porque até envelhecer não se desviarão dele. Exatamente, para que não seja motivo de vergonha de si mesmo. Exato. Então aqui fica a ideia clara que o pai, além de dar a educação, deve fiscalizar, deve educar e deve orientar o filho. E foi bom a mãe, por iniciativa própria, tomar o telefone do filho, porque o filho já estava naquela questão com medo, vergonha, e certamente ele por si só não falaria. Mas vê a importância de pai e mães que são fiscalizadores, que são rigorosos com seus filhos, para que assim possamos combater esse mal. Por isso é preciso que nós somos africanos, infelizmente nós somos africanos, angolanos aqui, mas queremos adotar conduta europeia, queremos trazer educação europeia aqui. Somos africanos e nós, como africanos, fiscalizamos o filho até estar debaixo do nosso teto, não tem querer próprio, o querer é nosso e nós determinamos a regra e como o filho deve andar. Isso foi bom e está de parabéns à senhora pela qual fez a fiscalização do telefone dos filhos. Olha,
Nós vamos repreender, mas antes deixa-me dizer uma coisa lá em casa. Nós somos muito exageradamente, não é hipérbole nenhuma, mas nós atingimos o extremo da chamada civilização. Os outros que aparentam a tal civilização também olham para os recursos naturais e se defendem com os recursos naturais. Eu não sabia, apercebi-me agora, o grande milionário Bill Gates disse uma coisa: eu escolhi a mulher para o meu filho. Está a ver? Quer ser moderno. Vai ainda ver o telemóvel dos filhos. Vai ainda ver. Vai lá. Vai ainda ver. Está a ver? A outra conseguiu detectar. Este senhor, meu Deus. Ei! Mas é bruxo, né? Até prova em contrário. Isso é bruxaria, ou não? Não é bruxaria? Hã? Pastor Luís, isso não é bruxaria? Oh! Regi, vai! Comportamento! Repreender o comportamento. Ai. Casa Maior, muito obrigado. Obrigado nós, Mário. Voltaremos a ver-nos então. Estamos sempre aqui para ajudar a esclarecer a sociedade. Muito bem. Bom, a sociedade, no cômputo geral, tem de tomar uma atitude. Todos nós, sem exceção. Estou a falar de cidadãos comuns, governantes, políticos, entidades religiosas, toda a sociedade, juristas, enfim. Porque o crescimento da violência doméstica é preocupante. Há casos que terminam em morte, chamado feminicídio, mulheres que são espancadas até morrer, porque a sociedade faz ouvidos de mercador. Mulheres juristas estão à espera de quê? Por que é que não se juntam e façam uma petição à Assembleia Nacional para se endurecer as medidas punitivas àqueles que praticam violência de homens que batem na mulher como se estivessem a treinar boxe? Duas mulheres vão falar na primeira pessoa do sofrimento que passaram. E sabe quem são os responsáveis, os algozes? Quem são os que provocaram o sofrimento destas pessoas? Os esposos. No Sambizanga, uma mulher vive há 13 anos. Na verdade, as duas vivem há 13 anos. No Sambizanga, a mulher só não morreu porque houve a intervenção de uma vizinha. Uma mulher, que cansada de ver a outra apanhar, interveio. No bairro, na Zona Verde, uma mulher está a ser, inclusive, despejada de casa de forma ilegal pelos familiares do marido, depois de já ser violentamente maltratada pelo esposo. Mas vamos ver esta matéria preparada pelo Alcides Mecano. Roda, Regi. No Sambizanga, uma mulher quase perdeu a vida ao ser agredida pelo companheiro com quem vive há pelo menos 13 anos. Assim começou a me bater, tinha a vizinha daqui onde está essa menina, não tinha homens aqui no quintal. Me bateu. A vizinha começou a acudir, ele tentou dar um soco na vizinha, a vizinha esquivou, a vizinha foi buscar outros rapazes na outra rua para poder ver que, como os outros rapazes vieram, eu já estava desmaiada aqui no chão. A mulher ganhou coragem e denunciou o ato na 9ª Esquadra. No entanto, apanhou um susto ao se reencontrar poucas horas depois com o agressor em casa. Ele pegava no dia seguinte, me enquanto eu estava dormindo, não conseguia mesmo nem se mexer, me enquanto eu estava dormindo, só assustei da mesma pessoa que saiu, não me passou palavra. Veio com uma lâmina de comprimido, mais uma lâmina de antibiótico que ele comprou. Na Zona Verde, mais um caso de violência doméstica em que a vítima decidiu falar o que vive
há 15 anos. Segundo a mesma, durante todo esse tempo foi vítima de maus tratos. Com vergonha do que a sociedade falaria, escondeu de todos o que sofria. Recentemente, conta que teve de refugiar-se na casa da irmã depois de ter sido uma vez mais agredida pelo marido. Meu marido é muito agressivo. Ele aproveitou no momento da agressão que eu ausentei-me um bocadinho de casa para me refugiar, tirou os meus filhos fora de casa e levou lá na porta da minha irmã. Por ter denunciado o facto, está a ser considerada como persona não grata pelo marido e familiares e por isso está a ser despejada da casa onde vive há 13 anos. Que vejam essa situação, porque essa família, ela quer me tirar para a rua, para a minha casa, da minha casa. São processo número 6291/23 e 10/08/083. O caso, segundo a mesma, está em Banho-Maria, no município de Belas. Então, onde é que está a lei? Eu tenho um processo crime da agressão física que eu sofro. Eu tenho aqui o número do meu processo. Esse processo está a decorrer. Ele é constituído arguido. Eu não sei como é que ele pode sair do país. Quer ser exemplo de coragem para outras mulheres que sofrem caladas. No entanto, a polícia diz ter feito o seu trabalho. Espera agora que outros órgãos façam o deles. A DIP neste território teve a intervenção, neste caso de violência doméstica, onde o marido agredia a sua esposa fisicamente e moralmente. No entanto, nós elaboramos um expediente baseado nesta situação. Esse expediente que foi já remetido ao Ministério Público. Contactamos os acusados e estes mostraram-se indisponíveis. A violência doméstica está presente em muitas famílias, independentemente da classe social ou acadêmica, causando estragos, às vezes quase que irremediáveis. Para combater este mal, todos os organismos sociais são chamados a intervir. As imagens são de Francisco Licronha, Daniel Lutaca, Alcides Macana, TPA, Camama. Olha, eu sinceramente não sei como é que um homem tem coragem de bater numa mulher e, sobretudo, na esposa, mãe dos filhos. Eu às vezes tento encontrar aqui uma explicação lógica. Já fiz esse esforço mental. Um homem que diz no período da manhã à sua esposa que a ama, que dorme, passou a noite com ela, dormiu com ela, não importa. Hein? E no dia seguinte bate na própria mulher. Isso é de doidos mesmo. Doutor João Gonga, por favor, junte-se a nós. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário. Saudações extensivas a todos os telespectadores da televisão pública de Angola. Muito bem, se bem que os telespectadores colocaram uma falta com F vermelho. Mário, com certeza. Na semana passada. Claro, mas não faz mal. Eles entendem. Professor, essa senhora não consegue resolver o problema dela? Na peça, a última mulher que está a ser despejada de casa pelos familiares do marido. Bem, Mário, relativamente a esta questão, conforme nós acompanhamos na peça, parece que a senhora já começou bem, apresentou uma queixa junto dos órgãos de polícia e é assim mesmo que deve encaminhar-se, de modo a ver se a polícia, junto com o Ministério Público e o SIC, conseguem realizar toda a diligência necessária para a promoção do processo. Inicialmente... Mas ela já tem um processo em andamento no tribunal. Sim. São dois processos neste caso, não é? Sim, o primeiro é o processo crime, relativamente à questão da violência doméstica, porque o ato praticado pelo marido configura o crime de violência doméstica, tendo aqui em conta a qualidade dos sujeitos. São esposos, então aqui o crime de violência doméstica. Vimos também na peça uma certidão de casamento. Estas pessoas, como estão casadas, devem inicialmente promover o processo de divórcio. Não somos apologistas que se deve evoluir aí. As pessoas, quando se unem para ver junto, e é assim que o nosso ordenamento jurídico angolano também consagra e vem a defender. Mas, para a situação do caso concreto, Mário, melhor as pessoas estarem separadas que continuarem juntos, sob pena de vier-se a verificar situações maiores e isso vier mesmo a evoluir ao crime de homicídio. E não é o que
auguramos para o caso concreto. Então aqui a senhora inicialmente deve promover um processo de divórcio para lá posteriormente se fazer a partilha de bens. Porque aqui vamos ainda presumir que o casamento foi feito em comunhão de bens e adquirido. Não tem a legitimidade, nem o esposo, nem os familiares deste, de retirar a senhora da sua casa. Todos os bens adquiridos por este é bem comum do casal. Sendo bem comum do casal, nem o esposo, nem os familiares têm esta legitimidade de fazer. Se assim continuarem a proceder, pode também a senhora despolitar, mas o outro processo do crime aqui por violação do domicílio. O domicílio, de acordo com o sistema do artigo 34 da Constituição da República de Angola, é inviolável. Então a senhora tem vários mecanismos legais que pode acionar. Na eventualidade de já não querer ficar com o senhor, deverá promover um processo de divórcio, porque estão aí preenchidos os requisitos. A questão da violação do dever de respeito, dever de fidelidade, a agressão física, violam de forma clara e inequívoca o artigo 43 do Código de Família, que traz aí um conjunto de princípios que não têm as relações de família. Não estando aí em observância esses princípios, tem a senhora legitimidade bastante para promover um processo de divórcio e, a posterior, então, requerer a partilha de bens. E pensamos, Mário, tal como dispõe o artigo 110 do Código de Família, o nosso ordenamento jurídico consagra que a atribuição da residência familiar é sempre a favor daquele que não deu causa ao divórcio. E aqui, como nós acompanhamos na peça, quem está motivado ao divórcio, quem está pressionado ao divórcio é o cônjuge, o marido. Então é este que está de causa ao divórcio. Poderá lá mais para frente, salvo se o tribunal entender diferente, lhe ser retirado a residência. Muito bem. Agora vamos aprender um bocadinho mais sobre a lei. Já começamos, vamos para a rubrica Quero Justiça. Roda. Felipe Pedro é o meu nome. Se um indivíduo faz empréstimo a outrem e se a pessoa que se encontra lesado deve ir à PGR ou ao SIC para que dê o tratamento do mesmo assunto. Cláudio Antônio Quingela é o meu nome. Eu gostaria de saber se comprar dinheiro para pagar com juros no mercado informal é legal, se a nossa lei prevê esse tipo de práticas, né? Doutor, agora é consigo. Com certeza, Mário. Terminamos o ano de 2023, aqui estamos em 2024 para continuarmos com o evangelismo jurídico e aqui a responder às questões, de modo também a justificar a ausência de semana passada. Dizer que relativamente à primeira questão do nosso amigo, é fundamental aqui compreender que nem toda matéria ou todos os fatos da vida social nos remete inicialmente às matérias penais, ou seja, o direito penal é o direito de última ratio. Só é acionado, só é chamado quando os demais direitos não conseguem dar resposta às situações. Para o caso concreto, trata-se de uma matéria de mútuo, ou seja, empréstimo. Por se tratar de empréstimo, aqui o ordenamento jurídico nos remete ao direito civil. O nosso amigo deve, inicialmente, aqui por força do artigo 817 do Código Civil, intentar uma ação declarativa de condenação para o pagamento de quantia certa junto do tribunal, de modo a resolver essa solução. Salvo se, no momento da constituição desta dívida ou deste empréstimo, as partes já haviam acautelado que, havendo incumprimento, elegeram um órgão ou uma instituição para dirimir a situação de forma extrajudicial. Não tendo esta instituição indicada, então aqui o mecanismo judicial, o mecanismo competente é a via judicial através dos tribunais. Pode também o amigo, por força do artigo 84 do Código de Processo Civil, despolirar ou solicitar do tribunal uma notificação avulsa. É um expediente muito célere que acreditamos que em menos de 30 dias o tribunal poderá responder, notificar as partes para junto verem resolvido essa situação. São estes caminhos de que ele deve seguir e não subcarregar os órgãos de polícia ou o SIC com esses expedientes por não se tratar de uma matéria criminal. Relativamente à segunda questão, o artigo 466 do Código Penal traz aí a figura do crime de comércio ilegal de moeda. Ou seja, nenhum cidadão tem a legitimidade de comprar quer moeda nacional ou estrangeira fora do circuito bancário. Todos aqueles que assim procedem incorrem a uma matéria de pendor criminal. Estes podem ser
preso, tido pelos órgãos de polícia e ser submetido mesmo, na eventualidade do processo evoluir, à barra do tribunal. Então, dizer ao nosso amigo que é ilegal, o nosso ordenamento jurídico não apoia a prática desta natureza, quer comprar quer moeda nacional ou estrangeira, deve se dirigir às instituições bancárias. É aí a única instituição com legitimidade para poder fazer a comercialização do joelho. Mas desta feita esperamos ter ajudado os nossos amigos que nos colocaram as questões e todos aqueles que nos acompanham. Muito bem, muito obrigado, doutor. E para a semana temos mais. Com certeza, Mário. Obrigado a nós e desejamos continuidade de um bom trabalho e um ano próspero. Muito bem. Ainda não nos vimos em 2024, foi a primeira vez, não é? Com certeza, Mário. Pronto, seja bem-vindo então a este 2024. Muito obrigado, Mário. Doutor João Gonga, nós estamos a ir para um curto intervalo. Eu resisto àquela ideia de resolver o problema à pancada. Como é que o homem, responde-me só lá em casa, você que é esposo, ou marido, porque há marido e há esposo, você que é marido, como é que você bate numa mulher, bater mesmo, numa mulher, como é que você faz isso na mulher? Antes, mochador, antes, como é possível? É triste isso. É triste. Não, eu não estou a dizer que sou diferente, que eu seja uma pessoa sem sentimentos irascíveis. Mas tem de haver self-control, tem de haver controle aqui dentro. Ei, ou seja, vamos para o curto intervalo. Agora, está a crescer uma cultura que não é nossa. Sabe qual é? De abandonar cadáveres na morgue. Essa cultura não é dos angolanos. Angolano não abandona o cadáver. Não abandona cadáver. De onde está a vir essa mentalidade? Volte conosco depois do intervalo. Vamos mostrar-lhe o que está a acontecer numa das províncias do nosso país. É triste isso. É um até já.